A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Faz um coração para Jesus Cristo. Declara nos comentários: cheguei no quarto dia. Hoje o Senhor vai me dar toda a minha bênção. Eu não sei exatamente o que você aguarda do Senhor. Depois de 3 dias de batalha. E aqui diz as Escrituras que houve sobra, abundância. Então pega aí, estamos no quarto dia, para você que chegou aqui hoje, estamos na campanha Josafá. A campanha foi dividida em 4 partes do livro de 2 Crônicas, do capítulo 20, onde nós conhecemos aqui a trajetória de um rei, Josafá, na qual descendia de Asa e que fez muito o que agradava ao Senhor. Mas na trajetória deu certos vacilos, porque se aliançou com quem Deus não desejava naquele momento de alianças comerciais. Aí envolveu tudo. Mas o Senhor olhou para os feitos dele, que tirou dos postes, né? As Astartes da vida, as Baás da vida ali, que estava ali como idolatria para aquele povo. Todos foram arrancados. Eita, glória a Deus. Nós estamos na 4ª parte do 4º momento, do 4º dia hoje da campanha, que hoje encerra a campanha Josafá. É onde está vendo os feitos do Senhor, que não é com a sua mão, é a mão do Senhor, conforme a nossa campanha. Essa luta, essa batalha não é sua, é do Senhor. Amém, graças a Deus. Pega as espadas, porque ela tá fumegando, ela tá quente. Deus já falou conosco, nos posicionou. Houve a surpresa. Nós colocamos com a cara no pó do chão para jejuar naquele momento e pedir ao Senhor qual era ali o Senhor, a atuação da mão dele. E aí você disse para ele que você humildemente tem que reconhecer, porque eu entendi que Deus estava dizendo que a minha impotência, a potência de Josafá foi grande. Um rei onde tinha o controle em suas mãos, mas estava impotente diante da surpresa da batalha do inimigo, que foi juntado em vários para vir como multidão contra a vida dele. E aí ele chamou o povo para orar, chamou o povo para adorar, chamou o povo para ficar em adoração, em voz alta. E aí nós chegamos aqui na 4ª parte, conforme diz o texto no versículo 19. Amanhã, e chegou, é hoje, amém? Pega a espada e correndo, declara para o Senhor Jesus Cristo: tu és tremendo, maravilhoso, imbatível e anda em cima do mar e faz um coração. Essa plataforma, irmãos, precisa de você, para que você, e você está sendo um canal de evangelista do alto. E Deus ama a reverência, Deus ama. Olha o que diz a palavra. A gente vai saber o que foi que diz o versículo 20, amém? E é para lá que nós vamos. Versículo 20 do 2 Crônicas, aleluia, do capítulo 20. Nada é coincidência, nada é acaso. O Senhor nosso Deus, Ele está no projeto. Amém? Foi batalhas. Teve dias que apagou, teve dia que a bateria ali do nada ela ficou desregulada, teve dia que a luz terminou, a internet falhou, teve dia que teve avanço até contra setas, mas chegamos no 4º dia para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, aperta os cintos. Irmãos, eu quero já pedir uma desculpa, que no dia 3, eu troquei a passagem bíblica de Êxodo, e era Números, tá certo? Eu falei Êxodo 4, Êxodo 16, Números 4 e Número 16, que foi aquela rebelião contra Moisés, né? Os coraitas, e que bênção hoje, nesse momento, 600 anos depois, os coraitas são verdadeiros louvadores, levitas, como era lá atrás, aleluia. Só que o Senhor fez os feitos, você viu o que o Senhor fez. Aleluias, amém, graças a Deus, glória a Deus. Eu lhe peço desculpa porque profeta confunde, erra, troca, aleluias, glória a Deus, em nome de Jesus. E a gente tem que ter humildade e fazer correção, em nome de Jesus, porque eu também aprendo todo dia, amém? Versículo 20, pega a espada que ela está quente, a chapa esquentou e o Senhor está no controle, porque Ele é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Eu estou com minhas espadas aqui, eu estou olhando a digital para que o nome do Senhor é glorificado. Amém? Porque o Senhor é bom e Ele está no controle. E quando Deus está no controle, tudo Ele faz. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui
entendendo que Deus, quando faz, Ele faz, viu? E tem detalhes, riqueza de detalhes. Versículo 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhe disse: escute-me, Judá, e o povo de Jerusalém, tenha fé no Senhor. Aleluias. Escute, povo de Judá. Aleluias. Vocês serão sustentados. Tenha fé no Senhor e o seu Deus lhe sustentará. Tenha fé nos profetas e o Senhor lhe terão vitória. Ele diz, tenha confiança. Essa versão aqui fala fé, mas a outra versão fala confiança. Por isso que eu repeti 2 vezes, achei que estava falando equivocadamente. Então ele disse, escute-me, Judá, povo de Jerusalém, confia no Senhor, o seu Deus, eu vos sustentará. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória, terão êxito. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade. E indo à frente do exército cantando, dai graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Esse é o nosso Deus, maravilhoso. Amém? E a gente vai para o versículo 22, porque o Senhor, quando faz, Ele diz aonde é que faz. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Marca aí, irmãos, quando começaram a cantar, louvarem ao Senhor, Ele preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Marca aí que a gente vai... Deus tremendamente está falando aqui. Os amonitas, os moabitas o atacaram e os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. E depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. E quando os homens de Judá foram para o lugar onde havia o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. E ninguém havia escapado. E então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamento e roupas, e também objetos valiosos. E passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que era capaz de levar. Marca aí, havia mais do que era capaz de levar. E no 4º dia, ele se reuniu no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. E por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Anota aí. Depois, sob liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor encheram de alegria e deu-lhe vitória sobre os seus inimigos. Ele deu de vitória sobre os seus inimigos. Marcou aí? 28, e deu de vitória aos seus inimigos. Irmão, eu fiquei assim, olha, tremendo quando Deus traz detalhes, Ele traz detalhes. Eita, irmãos, tô bem sorrindo. É da serva do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em uma batalha. E batalha a gente não dá moleza. A gente parte para cima. Seja com dor, sem dor. Aleluia. Seja ali. Aleluias. Tendo uma situação que faça que você sinta. Eita Deus. Que vai sendo impedida da palavra. Mas o Senhor garante quando Ele entrega. Irmãos, eu fiquei impactada. Porque eu fui buscar as cartas marítimas daquele período do mapa, para saber onde era Beraca. Eita Jesus. Mas a gente vai voltar para o versículo 20. De madrugada partiram para o deserto. A gente sabe que lá no versículo 16 ele disse, o profeta falou a palavra para o povo de Deus e para o rei, diz, não tenha medo, não desanime, porque vocês vão subir para Zize e vocês encontrarem lá no vale, em frente ao deserto,
Aleluias, de Jeruel. E aí eu abri aqui o mapa, a cartologia aqui do mapa. E aí fui entender para que onde se tratava. Porque eu fui compreender que em cima tem Amós, Moabe e Edom. E Edom é onde tem os territórios dos moradores dos montes de Seom, de Seir, que aqui é citado. Que quando começa a emboscada, enquanto louva, enquanto adora, enquanto louva, enquanto adora, Deus está desbancando o teu inimigo. E aí, os habitantes de Amon, eita Deus, começaram a lutarem contra uns aos outros. E depois, os Moabes e os Amonitas se destruíram. E aí eu fui entender, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com esse detalhe? É o detalhe que há um mapa. Deus cuida dos detalhes, irmãos. Havia na sua vida, ou há na sua vida, pessoas em territórios, circunvizinhanças, circunparentelas, que é o ciclo parental, aleluias, dentro da família, aleluias, ali a primeira, a segunda família, que a gente chama nossos pais, aleluias, irmãos, primos, eu não sei, Deus já está falando, aleluias, parentela de cônjuge, Deus já está falando, aí diz que era todo mundo próximo. O mapa estrategicamente próximo. E na lateral, ali seguia aquele estreito do Mar Morto. E era perfeitamente, geograficamente perfeito para abocanhar Jerusalém, que estava bem aqui em cima, nessa divisão. Hoje você está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluias! Para você entender como é a guerra e depois como é que é a benção. Radassuriandarás. Então esse desenho geográfico é a sua história. Quem é que está próximo? E aqui Deus fez questão, todo o texto do capítulo 20 de 2 Crônicas foi dizendo, e os inimigos, os Moabitas, Amonitas e o povo dos montes de Seir. Aí repetiu, os Moabitas, os Amonitas e o povo dos moradores dos montes de Seir. E todo o texto, e por que repetiu? Dá 3 povos, né? Por quê? E aí eu fui me conectando com o céu para Deus revelar. E aí Deus disse, ó, o mapa era estratégia para que seja atacado. E ali quando foi liberado o profeta dizendo a Josafá e seu povo ali na congregação, não tenha medo. Não se amedronte com o tamanho que estão vindo encontrar vocês. Vocês vão descer amanhã. E chegou amanhã. E aqui diz, na madrugada partiram por esse deserto. Que aqui chama de Jazael, e aqui a gente olha aqui que tem todo aqui, ó, o vale, tem o Mar Morto e todos os estreitos que dá alcance para ver. Esbron, né, em Amon, Moabe, aleluia, e Edom, que são os territórios onde ficou alojado o povo dos montes de Seir, que aqui o texto chama de, aleluia, o Meunita. Eita Jesus! E Deus ali dizendo, ó, é muito fácil chegar em você para lhe atacar. E são as pessoas que Josafá, povo de Deus, o fez o bem e veio pagar com o mal. Você está entendendo o que está falando? Aleluias. Então são próximos e faz o bem, mas são eles minando e elas minando ali sem você perceber nada para atravessar o estreito do mar para chegar em você, porque você está debaixo de bênçãos. E esse estreito do Mar Morto, ali daquela região, era altamente propício para o ataque. Significa que quem está perto está estreitamente propício, um ambiente do Satanás usar, que deu legalidade para atacar e vir derrotar e roubar tudo que é teu. Levar tudo que é teu, seja a tua presença do Senhor na sua vida, seja assim teu ministério, seja assim para agulhar teu casamento, aleluia, assim para dragar situações dentro dos seus filhos, e aí vem com maldições. E Deus está falando, resiste um pouco mais, fique firme um pouco mais nesta guerra, porque eu quero te capacitar para maiores. Resista. E aí eu fui entendendo o que Deus estava querendo dizer aqui, e chegou o 4º dia, exatamente como o profeta estava descrevendo, e Deus está descrevendo para você o que aconteceu e o que está acontecendo. E Deus trouxe com uma cartologia do mapa antigo, aleluias, do reino em Josafá.
E aí Deus disse assim, então agora, ó, basta só uma coisa. Aqui se apresentou no 16, do 13 até o 19, um rei amedrontado, temeroso. E aqui no versículo 20 já se apresenta um rei sustentado, encorajado, e a qual diz agora, ele que diz, escutem, povo de Deus. Eu estou falando, é você. Agora você chegou no quarto dia encorajada. Você sabe, encorajado, como foi o ataque, de onde veio o ataque, em que momento o ataque ocorreu e o que você vai realizar. E aqui Josafá sabia disso, então ele mesmo veio falar e deixa eu falar com você. É você mesmo agora que tomou a direção. Aleluias, porque se posicionou, teve medo, reconheceu sua impotência, Rakadai, e diz agora eu preciso do Senhor Jesus, que a minha mão não vai, mas a tua vai. E aqui todo de coragem diz, olha, o Senhor dos Exércitos diz que eu vou louvar. Vamos todos louvar e adorar, porque o profeta falou, eu confio em Deus e acredito no profeta. E quando acredito no profeta, diz que grandes abundâncias terás. E não foi que aconteceu isso aqui? Eita Jesus. Então Deus ali disse, vamos louvar e dizer que Deus, graças damos ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Graças dou ao Senhor e que seu amor dura para sempre. Foi cantando isso em tom alto, voz, entoando conforme foi falado. E começou a cantar. E aqui diz, começou a louvar e começou a adorar. Oi, mas teve um pequeno detalhe. Para Deus as coisas não são de qualquer jeito. Se você pegou essa campanha, ali em mais tem a descrição de todas as instruções. Todo dia tem ali embaixo da descrição. E aqui diz Josafá que ele mandou que os homens que ele nomeou para as levitas ali, para começar a adorar junto com ele à frente, indo para a ladeira de Zizi, ali, que a gente acabou de encontrar, entender como é que esse mapa funciona. E nesse lugar da Zizi, que é no deserto, indo para lá ao encontro. E o que aconteceu? Ele disse assim, ó, homens, todos vão arrumados, todos vão ornamentados, porque, olha, as coisas de Deus, a gente tem que ser reconhecida pelo céu. Eu sei que orar você separou, não faça de qualquer jeito, vista-se, Harakadasurabadarai, e comece a adorar e louvar. Mostre para o Senhor a tua impotência, que ele diz, eu recebo o Senhor da profeta. O Senhor liberou, falou lá em Josafá com o profeta, aleluia, Jarzel. Então também estou entendendo que a profeta está falando direcionada do Senhor. Não vai de qualquer jeito não, são 4 dias. E aqui diz o Senhor que foi louvando e entoando em voz alta e preparando a emboscada. Enquanto ele entoava e louvava, o Senhor preparava a emboscada. Enquanto você entoa e louva e adora, ele prepara a emboscada. Que emboscada é essa? Para terminar o jugo do maligno, daqueles que se levantaram e deu legalidade para lhe destruir, para separar, para desorganizar, para desestabilizar, para maltratar, para tomar sua benção, para ver teu fracasso, para ver sua empresa não crescer. Eu não sei qual é o seu projeto, qual é o seu vale, mas aqui diz que o vale de Baraca se tornou o vale de benção. Para o povo de Deus foi vale de bênção, mas para o povo inimigo é vale da derrota até hoje. Por que vale da derrota até hoje? Porque para o inimigo foi derrotado. Para o povo de Deus, ele foi abençoado. E é isso que chama o nome. Bereca é vale da benção. E nós aqui entendemos que está o profeta, um dos profetas menores aqui, está escrito, aleluias, louvado, exaltado o nome de Jesus. Em Joel, capítulo 13, diz assim, naquele tempo, aleluias, os exilados retornaram para Judá e Jerusalém e juntaram todas as nações no vale de Josafá. E desceram e serão julgados, porque Josafá se chama Yahvé julga. Deus que julga. Tu tá entendendo que nada é que acaso? Radassuragandarais, resista um pouco mais. Fica nessa batalha um pouco mais. Ali o nome de Josafá já estava proclamado, cheio de vitória e de bênção. Josafá, Yahvé que julga. E aqui Amós declara, vai para lá no vale que vai julgar. O vale da decisão para os ímpios. O vale do julgamento para os ímpios, o vale da derrota para os ímpios, mas para o povo de Deus é o vale da bênção que está lá até hoje, em nome de Jesus, chamado como vale da bênção. E aqui chegou no momento, quando chegou ali, exatamente no deserto, avistou o deserto, o povo de Deus, depois de tanto louvor e adoração, e viram todos os cadáveres,
todo o exército inimigo de 3 nações, todos abatidos um contra os outros. Ô, irmão, a inveja faz secar ossos, né? Assim, eita glória, recebi, aleluia, uma palavra dessa o mês passado, de uma mulher guerreira, uma mulher que tem botas celestiais, uma das intercessoras desse ministério da oportunidade, é uma das entendedoras desse ministério que me dá os óculos lindos, me abençoa com os óculos lindos para a glória e graça do eterno do Senhor. Hoje eu estou com este, mas tem cada um lindo mais do que outro. Esse é o Senhor dos Exércitos. Levanta pessoas para estar contigo. Deus levantou pessoas. Deus não foi com Josafá e levantou um exército de pessoas para orar e adorar. Enquanto adorava, o inimigo caía. Enquanto adorava, o inimigo caía. Enquanto adorava, o inimigo caía. Um contra os outros. E aí Deus colocou em meu coração o fato de que aponta para a salvação Jesus Cristo. Que quando ele entra em cena é para ganhar. E ganhou sua vida porque você disse sim para Jesus. E aqui diz assim as escrituras, dia 25, verso 25. Então Josafá e seus soldados foram saquear todos uma grande quantidade de tesouros, equipamentos, vestes, roupas. Levou 3 dias saqueando, levando essas abundâncias. Oi, lembra? Confia no Senhor. Aquele que entrou na oração todo temeroso, enfraquecido. No final estava encorajado, forte, fortalecido, e disse, confia no Senhor e crê no profeta. Foi tudo como o profeta disse que o Senhor mandou dizer. Oi, Deus falando com você, que esta palavra é para ti, e essa vitória chegou na sua casa, e esse mal foi derrotado, e terá restituição, terá restauração, perseguidor vai desaparecer de perseguição, porque aqui diz, 3 dias, e aí eu me lembrei, e Deus me trouxe em meu coração, que Jesus, quando estava em vida, ele dá, quando ele dá é em abundância, irmãos. Jesus, quando estava em vida, chamou o povo, disse, agora lança a rede, Pedro, vai pescar. Disse, mas Senhor, trabalhamos a noite toda, não saiu nada. Lança a rede, Pedro, lança a rede. E diz as escrituras, no capítulo de Lucas 5, que a rede veio abarrotada. E precisou mais um barco, ficou 2 barcos cheio de abundância, tá entendendo? Aqui Josafá estava cheio de abundância, levou 3 dias. Você tá entendendo? Jesus estava aqui com seu discípulo, aleluia, disse, lança a rede. E teve que ter mais um barco para que possa, aquela abundância, acampar todos os peixes que a rede rompeu. Jesus, quando está no barco, nos orientando, nos ensinando, rompe as situações. Mas depois Jesus ressuscitou e teve a segunda vez falando com os discípulos, tô dando abundância, e Jesus na praia esperando ele voltar porque Jesus já tinha morrido, e Pedro achou que tinha acabado para ele. Oi, não está acabado para você não. Essa guerra se levantou, era circunvizinhos, era circunparentais, era próximo para derrotar, não tenha raiva, deram legalidade para o mal. E Jesus ressuscitou e disse, não volta a pescar peixe não, Pedro. E estava na praia, Jesus disse assim, estão com fome, tem comida aí. E diz as escrituras, que foram 153 peixes. E Deus diz aqui o número, não sei, mas é que eu entendo que quando começa o texto de Josafá, ele na oração dele em desespero e de além dizendo, olha, tu podes, eu não posso. Ele disse, olha, tu prometeste ao teu povo, ao teu amigo Abraão, todas as promessas tu entregou a ele. Eu entendo que aqueles números podem ser números de nações, a promessa de Deus, que lá na lei entregou e o Senhor Jesus se cumpriu pelo teu sangue em mim e você, que derramou dele em mim e você. E aqueles 153 peixes, dessa vez, Jesus estava ali no controle, sabendo que te chamou, disse, não rompe agora a rede não. A rede fica inteira. E aqui diz que foi tantos peixes de tantos diferentes tipos. E a rede não rompeu. Deus está dizendo, é com você que eu estou falando. Ragada, sura, andarás. Fica firme um pouco mais. Resista um pouco mais. Porque aqui diz que hoje, até hoje, é o vale da bênção. E aqui diz que no 4º dia, aleluias, precisou ir para pegar todos os despojos.
que foi grande as quantidades. E naquele dia se reuniram no vale de Iberaca, onde é chamado até hoje o Vale da Benção. Porque Jesus chegou no quarto dia para dar milagre a Lázaro. Tudo interligado. Aqui a capital fica em Judeia. Aleluias. E na Judeia estava quando Jesus visitou o teu amigo. Aleluia. Deus disse, eu me compadeço, eu vejo o teu choro. E Jesus trouxe bênção. E para o inimigo foi derrota. E até hoje sabe, tantos os profetas, está em Joel, aleluia, está em Jeremias 25, aonde o vale de Josafá, aleluia, é aquele vale que julga para o povo do ímpio e para o povo de Deus, é vale de bênção. Essa estrutura que você passou, esse processo, fica um pouco mais, porque é vale de bênção, de testemunho, de vitória. E você chegou aqui e Jesus disse, no primeiro momento eu estava contigo, se rompe situações, mas agora nada rompeu e a abundância é grande. Que acaba de chegar a vitória e te dou mais força para você lutar. Resista um pouco mais. Esse é o nosso Deus. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura. Suporte o processo um pouco mais. Resista, porque Jesus trouxe vitória. E eu agradeço a Deus que hoje o Senhor trouxe toda a direção para mim e para você. Ainda teve revelação. A estrutura, como foi que o inimigo lhe atacou por baixo. Porque por baixo, geograficamente, era muito mais propício para chegar de surpresa no de repente. Depois de tanto dia sorrateiro perto de você. E Deus revelou. E Deus trouxe vitória. Mas Deus disse, vai pra lá. Vai pra lá. Então você orou e adorou. E tu tá adorando e adorando, adorando. E os inimigos na emboscada caindo. E os inimigos caindo na emboscada. Porque Deus lhe deu vitória. Neste vale que era pra ser mal de derrota. Deus, vale de bênção. Esse é o nosso Deus. Que resiste comigo, com você. Pra ficar na guerra. Porque é Ele que está pelejando, não é você. Então receba a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem ficou até aqui pegou sua bênção completa. Quem ficou até aqui recebeu sua bênção completa. Ficamos aos 27 minutos, porque Deus não faz nada por acaso. 7, o número da perfeição. A rede não rompeu, o despojo foi longo e levou todos os ouros e tesouros, porque confiou no Senhor e criou nos profetas que essa batalha não é sua, é do Senhor e a vitória chegou. É para ficar um pouco mais, resista mais, que deu tudo aqui e Deus disse que vai te dar tudo aí, em nome de Jesus. Um pouco mais, resista aí, o Senhor está com você, um pouco mais, é que eu estou te dando vitória. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, graças a Deus, até que o Senhor me ajudou, que campanha, a chapa esquentou, pegou fogo, revelou e te trouxe direção e vitória, e tem sobra de despojo, é sobra e não rompe nada, nada se rompe, a sobra chegando aí na tua vida, e vai ter restituição, vai ter portas largas, vai ter despojos grandes e descendência afortunada, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus.